Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35 em diante. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas o arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles despertaram-lhe, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece, vento. E o vento se aquietou, e fez-se grande bonança. Então disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Deus, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra ela foi lida, Senhor. E nesse momento, Deus, eu peço, Senhor, fala com a Tua igreja, Senhor. Transforma, Deus, o nosso pensamento, transforma, Deus, as nossas vidas, transforma, Deus, o nosso casamento, Deus, transforma a nossa história, transforma, Deus, tudo aquilo, Deus, que tem te incomodado em nós. Senhor, nós todos os dias, Pai, que nos reunimos diante de Ti, é para Te pedir, Senhor, molda-nos, Senhor, faz, Senhor, conforme discípulos Teus, que vão realmente seguir a Tua vontade, seguir a Tua ordem, cumprir o Teu querer, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, assim, Deus, nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu estava lembrando dessa passagem e vejo que Jesus ele estava num dia atípico, num dia comum de todos os dias de Jesus, que era alguém que era apaixonado por fazer o que ele fazia, que era pregar. E agora Jesus ele estava ali pregando como sempre, praticamente o dia todo, por mais de 12 horas seguidas, falando, ensinando, discipulando, gerando vida nas vidas, mostrando o seu grande amor e cumprindo a sua missão. E depois de um dia de cansaço, depois de um dia de cansaço, depois de um dia de pregar o dia todo. Alguns estudiosos dizem que se você pregar 1 hora, é como se você tivesse trabalhado por 8 horas seguidas, porque o teu cérebro ele trabalha demais, o seu corpo se cansa. Então parece que você está pregando 1 hora, é como se você tivesse trabalhado 8 horas seguidas. Então, Jesus, após ter pregado 12 horas seguidas, aproximadamente, é claro, ele olha para os seus discípulos e diz: passemos para a outra margem. E o mais engraçado é o seguinte: os discípulos estavam ali com ele o dia todo e com certeza estavam cansados, mas resolveram obedecer à vontade do Mestre. Porque discípulo, ele não fica questionando. Discípulo, ele simplesmente entende: ei, o meu mestre mandou, ei, o meu mestre falou, passemos para o outro lado. E eles não mediram esforços, simplesmente despediram-se da multidão, subiram no barco e seguiram rumo ao destino que Jesus havia lhes proposto. Ei, atravessemos para o outro lado. Os discípulos entraram no barco. Com certeza um daqueles discípulos mais chegados falou assim: Jesus, aqui, eu tenho um travesseirinho aqui, toma aí. E Jesus vai lá para a polpa do barco, deita e dorme. E o mais engraçado é que num determinado momento você vai ver aqui outros barquinhos o seguiam. Só que no meio do caminho
no meio do que Jesus tinha mandado com que aqueles discípulos fizessem. Eles não estavam fazendo coisas segundo a sua vontade. Eles não estavam seguindo o seu próprio pensamento. Eles estavam seguindo a vontade do Mestre. Quantas das vezes nós pensamos e entendemos: Deus, Ele falou comigo, vá nessa direção. Deus, Ele falou comigo, vá até aquela pessoa e fale. Deus, Ele falou comigo, entre nessa porta. E aí, na hora que a gente entra pelaquela porta, parece a maior furada da nossa vida. Deus, Ele falou comigo, fala com aquela pessoa, e aquela pessoa nos pisa, aquela pessoa nos humilha, e nós falamos: poxa, será que foi Deus mesmo quem mandou? Parece que Jesus, Ele leva os discípulos para uma furada. É o momento em que você vê que agora Jesus fala para eles entrarem no barco, seguir para o outro lado. Jesus vai, se deita e dorme. Só que no meio do caminho, no meio da missão, no meio do chamado, eu te pergunto: para que Deus te chamou? Em que Jesus te enviou? Vai, pregue, vai, faça, vai e cumpra, vá e dance, vá e atue, faça o que for na minha presença, na minha vontade. Para que Jesus, Ele te chamou? E muitas das vezes a gente está no meio do chamado, mas acontece o que aconteceu com os discípulos. Eles estavam indo segundo a vontade do Mestre, e veio uma grande tempestade. Veio uma turbulenta tempestade. Só que o mais interessante, no início, e outros barquinhos o seguiram. Mas na hora que a tempestade veio, você não vê que a tempestade acertou os outros barcos, mas o barco está no singular. Sabe por quê? Porque na hora que os outros viram relâmpagos, trovões, o vento estava começando a ser estranho. Os outros, opa, vão embora. E começaram a voltar para a margem do rio, aonde era seguro, onde eles achavam que estavam seguros. E os discípulos: não, Jesus nos deu uma ordem, vamos continuar. Ele falou para atravessar para o outro lado. Com certeza, alguns disseram: vai dar certo não, tu não está vendo que o negócio está feio aí, vai ser complicado. Pedro deve ter dito: eu sempre fui pescador, estou acostumado com isso aqui é a minha praia, eu conheço muito bem isso aqui, pode ficar tranquilo no barco, porque eu estou aqui e eu garanto a viagem. Só que num determinado momento, o vento foi tão forte, as dificuldades foram tão grandes, que todos começaram a ficar apavorados. E eu entendo que os outros barcos que voltaram é porque em determinadas coisas que Deus nos manda, muitas das vezes a nossa família nos abandona. Aqueles melhores amigos de infância: não dá para ir contigo não, eu vou voltar. Aqueles com quem você sempre contou, sempre estiveram ao seu lado. Mas você precisa entender: Cristo te deu uma ordem, Cristo te deu uma missão, Ele te deu um chamado, e você tem que atender à vontade do Mestre. Você não pode olhar para trás, você não pode olhar para aqueles que te abandonaram, para aqueles que te pisaram, aqueles que te humilharam e falaram: você é maluco. Você precisa olhar para aquilo que é a direção aonde Deus te enviou. Ei, passemos para o outro lado. Mesmo que as pessoas te abandonem, mesmo que as pessoas te esqueçam, mesmo que você pareça estar sozinho no barco, você não está. Você não está sozinho, Ele está contigo. Ele te chamou e Ele garante a viagem. Se Ele quem te chamou, Ele vai garantir que você vai chegar do outro lado. Aí você vai falar: mas tá bom. Você está falando que Ele está do lado, mas aí do lado dos discípulos Ele estava dormindo. A minha Bíblia vai dizer: eis que
não dormitará e nem tosquenejará o guarda de Israel. Meu Deus, aleluia! Ele poderia estar ali, no seu lado humano, dormindo. Mas ao mesmo tempo, ele era o Deus Todo-Poderoso, olhando para a fé e provando o que aqueles homens iriam experimentar. Jesus estava olhando e acreditando: ei, eu sei que vocês vão conseguir, mas eu preciso testar a fé de vocês. Momentos que parecem ser difíceis na nossa vida, momentos que nós não conseguimos entender, momentos de tribulação, de tempestade, de ventos contrários à nossa vida. Nós precisamos entender que são momentos em que o Deus Todo-Poderoso, Ele está provando a sua fé e dizendo: oh, não desiste não, aguenta mais um pouquinho, porque eu sou contigo. Aguenta mais um pouquinho, porque eu sou a tua história. Não se preocupa com o vento, não se preocupa com o mar, mas Deus está calado, Deus não fala nada, Deus parece que está dormindo. Mesmo que pareça que Ele está dormindo, mesmo que pareça que Ele está em silêncio, Ele é o professor. E na hora da prova, Ele precisa ver qual foi a determinação do aluno. Ele está em silêncio, sim. Ele está em silêncio, mas logo, aquela prova vai passar. Logo, o professor vai te dar a nota que você merece. Logo as coisas vão começar a acontecer. São momentos de dificuldade, momentos de tribulação, momentos de grande terror que nós enfrentamos, cumprindo o chamado de Deus. São momentos que são difíceis, sim, mas num dado momento vem a bonança, que vem para apaziguar a nossa alma, transformar o nosso espírito e nos dar um renovo diante das grandes tribulações da vida. Glória a Deus, aleluia! Nós precisamos sempre acreditar que Ele está conosco. Não importa a situação, não importa o vento, não importa o mar revolto, não importa o que tem acontecido na sua vida hoje, não importa como foi a tua semana, se foi atribulada, se faltou as coisas, só importa se Ele está do seu barco, só importa que você continue na rota certa. Muitos voltaram, muitos desistiram, sabe-se lá o que aconteceu com aqueles que desistiram. Você conhece pessoas que retrocederam num dado momento, voltaram para as drogas, prostituição, voltaram para uma vida de perdição e no meio do caminho não tiveram essa oportunidade que nós temos hoje. Hoje, último domingo do mês, nós chamamos o domingo do culto da oportunidade. A palavra é: Deus tem nos dado oportunidade de novidade de vida, oportunidade de transformação de vida, oportunidade de seguir o caminho que Ele nos chamou e nos determinou para que a vontade dele se cumprisse em nós. É claro, vão existir momentos de dificuldade, vão existir momentos de tribulação. Vai ser difícil, sim. A gente vai ver aquelas pessoas que nós mais amávamos nos decepcionar. Mas se nós continuarmos a missão, num dado momento, aquele que nos abandonaram, aqueles que nós mais precisávamos, daqui a pouco eles vão estar novamente conosco, cumprindo o chamado e a vontade de Deus. Por mais que seja turbulento, por mais que seja difícil a viagem, num dado momento, Cristo Ele vai voltar, Cristo Ele vai chegar. E como foi na semana passada, né? A história do Shurek, ela mexeu com muita gente, um monte de gente, o pessoal lá do serviço, todo mundo falando, comentando. Ah, o Shurek e tal. O garotinho, ele estava empolgado porque ele conhecia o final da história. Ele estava empolgado porque ele sabia que lá no final as coisas
iriam estar bem. Lá no final, já tinha um final escrito para aquele casal, para aquela mulher, princesa que estava presa, e o guerreiro que vinha ao seu encontro. Dificuldades, problemas, tribulações, todos nós vamos enfrentar. Mas Cristo, Ele já tem algo escrito para você. Meu Lá no Deus, final, aleluia. Ele recolherá dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais dor, nem pranto, nem choro. Aleluia. Tudo aquilo que você tem sofrido nessa vida, lá no final, uma vida de transformação. Glória a Vida Deus. eterna com Ele na glória. Tu és santo. E eu estava Deus. lendo essa semana. Eu não vou me lembrar da história, então eu vou ter que inventar uma outra história. Né? Como sempre. Eu leio, mas não lembro da história, então eu invento a história, coloco o Shurek, coloco o Cidadão no meio. Né? Mas era uma história de um transatlântico, talvez um Titanic. Não. Né? Não vou falar o Titanic não, porque o Titanic capotou, afundou e já era. Então aquilo lá não dá pra gente. Mas um transatlântico, num dado momento, começa a passar por grande tempestade. As pessoas começam a ficar completamente desesperadas. O pessoal corre para um lado, corre para o outro, vai no capitão, vai no piloto e vai no marinheiro. Fala, nós vamos afundar, tem grande tempestade, as coisas estão acontecendo aqui, você não está vendo? Para onde nós vamos? Cadê os botes? Cadê os salva-vidas? Cadê os coletes? Todo mundo desesperado. Aonde? Cadê? Por quê? E aí, eles olham e no cantinho tem uma criancinha. Eu chamei aquela criancinha de Isabela. Falei, bebela. Porque a Maria ela é muito medrosa. Apagou a luz, ela desespera, começa a gritar. A Isabela faz. Tem um bicho, a Maria corre. A Isabela já quer pegar. Então, eu vi aquele pessoal, eu fiquei imaginando todo mundo desesperado no navio, todo mundo com ai meu Deus, e agora? De repente eles olham para uma criança tranquilamente no cantinho, brincando, desenhando, e nem aí. E aquela tempestade, e todo mundo desesperado, e uma guerra aqui, uma guerra ali, e de repente grande bonança. Até que alguém chega naquela criança e fala, você não ficou com medo não? Você não ficou com medo não? A criança, eu não. O meu pai é o piloto do navio. Ela entendeu que o pai dela era segurança para ela. Então podia passar o que fosse, podia acontecer o que fosse. Eu estou em paz, eu estou bem, porque o meu pai é quem garante que eu vou chegar do outro lado. Porque o meu pai disse, nós vamos para o outro país. Então, se o meu pai falou, ele é a minha segurança. E assim nós precisamos acreditar no Senhor. Ei, o Brasil está em turbulência. Aconteceu de faltar o gás, aconteceu de faltar a comida, aconteceu isso e aquilo. Ei, nós não precisamos nos desesperar. Nós precisamos orar, depositar a nossa fé, a nossa esperança diante dEle, porque Ele vai trazer a solução, Ele vai fazer com que o nosso combustível, dia após dia, seja renovado, e o Espírito Santo de Deus, Ele vai ser o combustível que vai te fazer avançar. Todo mundo correndo desesperado, você tranquilamente, o meu pai é quem garante a viagem, o meu pai é quem chamou, o meu pai é quem disse, você vai chegar muito além do que todos disseram, muito além do que as pessoas podem dizer de você. O meu pai me chamou para entrar nesse barco. Então não importa a tempestade, não importa os icebergs, não importa os tubarões ou os navios piratas que vão tentar me derrubar. O mais importante é que eu vou seguir de acordo com a vontade dele. Eles acordam Jesus completamente desesperados. Mestre, mestre, não te importa que venhamos morrer? Jesus
logo se levanta, dá uma ordem ao vento, acalma a tempestade. Esse texto ele é interessante porque é uma passagem muito parecida com uma outra que existe. E nessa passagem Jesus ele se levanta e acalma a tempestade. Na outra, Jesus ele vem andando por sobre o mar, tranquilamente no meio da tempestade. Os discípulos ficam desesperados, é um fantasma, todo mundo com medo. E Jesus, calma. Jesus primeiro acalma os discípulos. Aqui, Jesus está falando, se preocupa não. Não se preocupa com o que está acontecendo aí fora não. Eu vou acalmar a tempestade. Aleluia, Na Deus. outra, ele acalma você, acalma o teu coração, aquieta a tua alma, porque eu sou a tua segurança, aquieta a tua alma, porque eu sou a provisão, aquieta a tua alma, porque eu posso transformar essa tribulação toda em bonança, eu posso transformar tudo isso que parece que vai te destruir, que parece que vai te matar, em algo que vai te gerar mais vida. Glória a Deus. Jesus se levanta e acalma a tempestade. E os discípulos maravilhados, com certeza com os olhos arregalhados, esbugalhados completamente. Quem é esse? O mais interessante é a pergunta que eles fazem um para o outro. Quem é esse? Ei, os caras andavam lado a lado com o Mestre, lado a lado com Deus Todo-Poderoso. Viram fazer milagres, sinais, maravilhas, grandes curas. E mesmo assim não conheciam o Mestre. Jó, como pode ainda adorar? Sabe o que acontece? O cidadão Jó, ele passa por um momento de tribulação, um momento de angústia, um momento de perda, um momento de total desgraça na sua vida. Mas chega no final do livro, depois de ter enfrentado tudo aquilo, ele fala algo interessante. Eu conhecia só de ouvir falar. Agora, os meus olhos te veem. Muitas das vezes a gente acha que conhece. A gente acha que sabe quem é Deus. É verdade. Mas nós só vamos entender quem Ele é no momento da prova, no momento da dificuldade, no momento da tribulação. Muitas das vezes nós precisamos passar por isso, para que nós venhamos passar de nível com Ele, para que nós venhamos crescer de fé em fé, para que nós venhamos crescer, o nível da nossa fé possa aumentar e nós possamos, peraí, eu já venci isso, eu já passei por isso, eu já passei por aquilo, eu acredito que agora nada pode me deter, eu sou imparável, eu sou imparável. Momentos de dificuldade, de quedas, de tropeço vão acontecer sim. Nós somos seres humanos suscetíveis a erros, a falhas. Pedro, Tiago, João, Tomé, aqueles cidadãos ali, até mesmo Paulo, os outros apóstolos, discípulos, eles também passaram por momentos que tropeçaram, caíram, levantaram. E isso vai acontecer. Só que o que eu quero dizer com que você é imparável. Quando você entende quem é o Mestre. Caiu, levantou e continuou a jornada. Caiu, levantou e continuou a jornada. Aconteceu aqui, aconteceu ali, mas o Mestre me chama e me diz:
Você pode ir muito mais além. Não é isso que vai te parar, não é aquilo que vai te deter. Vai acontecer que você vai chegar do outro lado. Amém, Deus. Aleluia. Para que você foi chamado? Qual a sua missão? Você não nasceu para simplesmente passar por essa terra, morrer sem cumprir o propósito de Deus para a tua vida. Hoje eu quero te despertar para falar, momentos de tribulação, momentos de dificuldade, momentos de queda, momentos que você talvez não se aguente mais. Deus está falando, simplesmente confia, continua no barco, e você vai chegar do outro lado, porque não dá. Aleluia, meu Deus. Vou acalmar a tempestade. Glória a Deus. Jesus acalma a tempestade. Jesus hoje está dizendo, eu posso e vou acalmar a sua tempestade. Amém, Deus. Em nome de Jesus. Eu creio, Jesus. Para que Deus te chamou. Não desista do seu chamado. Não pare no meio do caminho. Eu creio que Deus ele tem levantado um exército. Eu creio que Deus ele tem levantado homens e mulheres em todo o planeta que vão fazer a diferença. Essa é a geração que vai clamar a presença de Deus diferente. É a geração que vai ativar o mover de Deus e algo vai acontecer. O mundo pode estar completamente destruído pelo sistema maligno, mas eu gosto de dizer que foi para esses que Jesus veio, porque veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus, ele amou, foi esse mundo perdido. E Deus te escolheu para esse tempo fazer a diferença. Te escolheu para esse tempo continuar no barco e chegar do outro lado. Do mesmo jeito que aqueles discípulos perguntaram, quem é este? Um dia, lá na frente, você vai poder responder. Aquele que um dia eu falei, poxa, será que eu devia cumprir aquilo mesmo? Será que aquilo tudo que eu enfrentei, será que tudo que eu estou enfrentando hoje é necessário? Lá na frente você vai poder dizer, tudo aquilo que eu enfrentei lá atrás foi para que eu pudesse alcançar isso, foi para que eu pudesse viver o que eu estou vivendo hoje. Vidas transformadas, famílias transformadas, um ministério ativado, coisas acontecendo que Deus tinha me prometido ainda quando criança, mas hoje eu posso ver, assim como lá no passado eu ouvia falar, hoje os meus olhos veem o que Deus tem para fazer na minha história. Aleluia, glória seja Deus. Eu quero dizer para você, você vai alcançar o que Deus te prometeu.